Por que é que a vida, para mim, ela começa aos 40? O que você acha sobre isso? 40 anos. Eu já tenho 40 e poucos. Meu nome é Alex Mota, eu vivo em Portugal, sou ex-executivo de telecom e vivo a Portugal há praticamente 8 anos. Nós estamos em 2025. Eu queria falar para vocês aqui um pouquinho sobre reflexões da vida começar aos 40. E realmente, nós passamos por uma série de situações na nossa vida, né? Ao longo dos anos, nós somos jovens, né? Invencíveis. Indo um pouco mais para trás, nós somos crianças, não temos muita noção das coisas. Vivemos num mundo, muitas das vezes, de fantasia. Um mundo infantil, como deve ser. Um mundo lúdico, de brincadeira, sem grandes responsabilidades. Não é verdade? E é muito gostoso. Isso é muito bom. Crescemos, queremos nos tornar adultos, antecipar a vida, queremos ser independentes. Pronto, essa fase da aborrecência. E depois nos tornamos adultos. Começamos a trabalhar, vamos para a universidade, começamos a ter responsabilidades, constituímos família, crescemos. E sentimos saudade daquela época, onde nós só tínhamos como única obrigação estudar. Ou um pouco atrás, onde a gente só tinha a obrigação de brincar, na verdade. Era muito, muito, muito bom. E depois chegamos aos 40 anos de idade. E aos 40 anos de idade, a gente passa por uma mudança de perspectiva. Pelo menos foi assim comigo. Novos desafios surgem, como, por exemplo, os desafios de carreira, relacionamentos, com amizades, expectativas sociais. No meu caso, eu fiz uma imigração, um recomeço. Em grande verdade, a gente começa a entender a vida por outro ângulo. Esta é a grande verdade. Nós passamos a dar valor mais à qualidade de vida. Sim, afinal de contas, aos 40, a gente chega praticamente à metade da nossa vida. A autenticidade, damos mais valor à autenticidade e ao que realmente importa, ao invés de ficar buscando a aprovação alheia. E nesse quesito, eu particularmente me tornei perito. E é engraçado que a partir dos 40, e hoje eu tenho 44 anos, 40 e poucos, como eu gosto de falar, é onde eu começo a valorizar até mesmo uma refeição. É onde eu começo a ter a certeza do quanto é importante e bom ter um prato de comida na mesa, ter saúde, estar ao lado da quem a gente ama, que é a nossa família. Isso é muito importante. Depois dos 40, você tende a entender que a liberdade de ser quem você realmente é. Você entende melhor os seus valores, as suas prioridades, sente menos necessidade de se encaixar naquilo que esperam de você. Porque aos 40, muito provavelmente você já entendeu quem você é. Isso aconteceu comigo. E com isso, eu tenho cada vez menos medo do julgamento alheio. A gente começa a refletir um pouco, a gente começa a entender aos poucos que experiência é igual a sabedoria. Que muitas vezes o silêncio, ele é a melhor resposta. Que muitas vezes a falta de um posicionamento, ele é a medida mais prudente. A experiência traz para a gente a sabedoria. E a experiência e a sabedoria, ela vem com a idade. E isso vem muitas das vezes dos erros, dos sucessos, dos aprendizados, das experiências vividas. E entender como que isso tudo começa a dar os frutos. Ou seja, é somente agora que eu consigo entender melhor tudo aquilo que eu plantei de bom e de ruim, quais são os frutos que eu estou colhendo da semeadura passada. Nessa altura, eu já sei valorizar
Nessa altura, eu já sei o que evitar, o que valorizar e o que realmente importa na vida. É depois dos 40 também, é depois dos 40 também que a gente adquire maior confiança para que a gente possa fazer aquilo que a gente entende que é correto. Afinal de contas, já adquirimos a tal da sabedoria, ou melhor, estamos indo ao encontro dela. Muitas pessoas, assim como eu, começam a mudar seus hábitos, começam a se preocupar mais com a alimentação, com a saúde, com a cabeça. Começam a entender que a vida é muito mais do que músculos. Sim, tem essa parte aqui, ela é muito importante. A gente começa a reinventar a carreira, a gente começa a reinventar hábitos, hobbies, tudo. Tudo na vida muda, principalmente se a gente tem filho. Com isso, a gente valoriza cada vez mais o autocuidado e o nosso próprio bem-estar. Eu passei a perceber mais a necessidade de ter uma saúde física, mental e espiritual. Me relacionar com quem realmente importa. Não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, porque a grande verdade da vida é que não existe o amanhã. O que importa, na verdade, depois dos 40, é cuidar de si, dos seus hobbies, dos seus desejos, das suas necessidades, do seu descanso, das suas prioridades, seja ela física, mental e espiritual. Passo também a entender um pouco sobre resiliência e aceitação. Tudo começa a ficar mais difícil a partir dos 40. Nós temos aqui uma baixa de hormônio, a gente começa a ficar um pouco mais cansado, muitas das vezes entediado. A gente já não tem mais a mesma idade e a vitalidade de antes. A gente começa a respeitar o tempo. A gente começa também a suportar mais os altos e baixos da vida com uma certa serenidade. É também nos 40 que renovamos a nossa esperança e o nosso propósito. A gente começa a entender que a vida, ela não acaba aos 40, ou ela se diminui. Mas sim, aos 40, a vida ela pode ganhar mais cores, significados e sim, propósitos. Por isso, é muito importante encarar que aos 40 anos nós não estamos chegando no fim, pelo contrário, num novo recomeço. Essa é a forma como eu enxergo a minha mudança após os 40 anos e que eu queria compartilhar com você através aqui desse canal, onde eu vou falar muito sobre a minha vida em Portugal, sobre a minha vida pessoal, o meu propósito, a minha carreira, a minha vida, o meu modo de pensar, porque eu passei por muita coisa na minha vida. Eu quero compartilhar com você todas essas experiências de forma que eu possa, talvez, ajudar alguém. Se eu ajudar uma pessoa, somente uma pessoa, com o meu modo de pensar hoje, minha forma de encarar a vida, para mim já valeu esse tempo que eu estou investindo aqui para vocês. Então curtam o canal, compartilhem, deixem o seu like, né? Comentem, porque é muito importante. E se você conhece alguma pessoa que precisa ouvir essas palavras, por favor, leve essa mensagem até ela, tá bom? Aliás, não esqueçam de subscrever o canal, porque vem muito mais vídeos como esses aqui. Abraço!